Chegamos na lição de número 5 com o título A Alma, a natureza imaterial do ser humano. É muito importante essa lição, pois nós vamos entender que a alma está entre o corpo e o espírito, ou seja, através do espírito a alma se alegra e adora a Deus, e através do corpo a alma se relaciona para com o próximo, né? Para com outros seres humanos. O texto áureo, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. Ou seja, o ser humano, se ele vier contra outro ser humano, ele só pode ferir o corpo, mas a alma está nas mãos de Deus. Aí diz que Deus tem poder para matar, Deus tem poder fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Por que falar alma e o corpo? Porque quando a pessoa estiver na eternidade com Cristo, terá um corpo glorioso, mas quando estiver na eternidade sem Cristo, que é a perdição eterna, terá um corpo inglorioso. Então, na eternidade, todos teremos um corpo, seja ele glorioso ou inglorioso. Por quê? Porque a eternidade, nós continuaremos nela com corpo, alma e espírito, mas um corpo glorioso preparado para a eternidade com Cristo e um corpo inglorioso preparado para a perdição ou sofrimento eterno. Verdade prática, cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, capítulo 2, versículo 15 ao 17, e São Mateus capítulo 10, versículo 28. Nós vamos agora para a nossa introdução. Na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que junto do espírito é inseparável dele, é claro, né? Alma e espírito, eles estão ali, eles constituem, né, a mesma parte imaterial do homem. São duas coisas, mas constituem a mesma parte que é imaterial, que Paulo chama de homem interior, tá certo? E nessa lição nós buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e para com o próximo. Então, através da alma, nós temos relacionamento com Deus pelo Espírito, né? E com a alma também nós temos relacionamento com o homem através do corpo, um relacionamento com os homens. Parte primeira, atributos da alma. De volta ao Gênesis, a parte material do homem é o que diferencia dos animais, ou seja, nós temos vida como os animais têm vida, nós temos sangue como os animais têm sangue. O animal, quando morre, volta ao pó da terra. Nós, quando morremos, voltamos ao pó da terra, o corpo, mas aí tem um diferencial, alma e espírito, que é esse intelecto, essa vontade, que é essa semelhança para com Deus. Então está dizendo aqui em Gênesis, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o Senhor Deus deu uma tarefa diferenciada ao homem. Diz assim, né, que está falando que quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a luz, as estrelas que preparaste, então está dizendo que é o homem mortal para que te lembre deles, mas contudo ele foi feito um pouco menor que os anjos, mas o Deus colocou sobre ele muita honra. Então está dizendo, né, de glória e de honra o coroaste e fizeste que ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos. Então Deus colocou o homem para governar aqui nesta terra. Então diz assim, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Então essa foi uma tarefa dada por Deus para nós. Então, nós vamos ver o seguinte, isso exemplificado originalmente na aptidão de lavrar o jardim. Então, quando Deus forma o homem, ele diz, né, formou o Senhor, Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, ou seja, para cuidar da terra, para estar dominando sobre a terra. Então, nós temos o poder dado por Deus, discernir entre o certo e o errado, poder de escolha, dar nomes aos animais, tudo isso aí foi dado esse talento por Deus a cada um de nós, né? Então, os animais não têm o intelecto, os animais não têm essa personalidade, por isso que o filósofo diz, né? Penso, logo existe. Então, isso aí, as capacidades só nós a temos. Gênesis 2:23 diz assim, ó, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa é a chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, os estudiosos dizem que essa foi a primeira poesia proferida pelo homem. Olha só o intelecto, a inteligência que Deus deu ao homem, capacitando ele de afeto, capacitando ele de escolha, capacitando ele de discernimento. No item 2, entre o espírito e o corpo. Então, a alma do homem é a sua personalidade,
ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são atributo da alma, emoção, né, ou sentimento, razão ou intelecto, e volição, ou seja, vontade. Então, através da alma nós temos o intelecto, a nossa razão, os sentimentos, sede das emoções, e também a vontade, ou a, a, nós chamamos de livre-arbítrio, né? É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulso, desejos, decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente em seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito, e para ter comunhão e contato com o seu semelhante, a alma serve-se do corpo. Então, através do espírito, nosso letra minúscula, a nossa alma vai se alegrar em Deus. E através do nosso corpo, né, nós temos a pele, os olhos, ouvidos, nariz, boca. Então, nós nos comunicamos com o nosso semelhante. Até o abraço, né? A neurociência ensina que o abraço é daquele abraço ali prolongado, de uns 5 segundos ou mais. E isso traz benefício para o corpo, para a alma, para a saúde. Nós temos a saúde não só do corpo, mas também a saúde emocional. Porque pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, né, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo exterior e com os homens. Olha o Cântico de Maria, coisa maravilhosa, né? Quando ela vai se encontrar com a sua prima Isabel, quando ela vai se encontrar com a prima Isabel, nós vamos ver o quê? Que ela está ali, ela é Isabel, ou seja, o corpo está ali presente, né? Que é muito importante, nosso corpo, mas olha como que ela fala da alma e espírito. Ela diz assim, ó: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. A alma, coisa linda. Depois o espírito, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então nós aprendemos aqui com Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, né? Que a nossa alma se alegra com Deus, nosso espírito está na presença de Deus. Então nós temos essa comunicação interna, que o homem interior, Paulo fala ainda que o homem exterior se corrompa, fique velho, né, se abata, mas o interior todo dia, a cada dia pode o que? Se renovar para com Deus, amém? No item 3 aqui, a alma batida, os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando diz o salmista diz assim, ó: por que te abates, ó minha alma? Ele mesmo responde, por quê? Porque o Espírito Santo toca no coração dele. Por que estás abatido, minha alma? Ó minha alma, e por que te perturbas em mim? A resposta vem: espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual, em alguma crise, né, em sua comunhão com Deus. Por isso sua alma estava entristecida, suspirava. O próprio Jesus disse, né: a minha alma está angustiada até a morte. Então a alma, ela pode estar alegre, pode estar triste. Todavia, o Espírito Santo que habita em nós, né, ele quer a nossa alma alegre, que é a nossa alma despertada. Olha o Salmo 84, verso 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ou seja, quando a nossa alma, quando nós estamos na casa de Deus, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, isso aí, a nossa alma tem esse anseio. Depois vem o Salmo 51, Davi, né, trazendo o pronunciamento dele, dizendo, né, que após ele ter pecado, o seu arrependimento, purifica-me com esopo e ficarei purificado. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renovei meu espírito reto. E ele fala: não me lances fora da tua presença. E também diz: torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Espírito voluntário. O nosso espírito tem que estar voluntariamente na presença de Deus. É isso que Deus quer. Quando às vezes nós estamos na presença de Deus, nós estamos parece que forçado, né? Nós estamos que parece que como obrigação, cumprindo ali. Sabe aquele dia que você vai trabalhar meio desanimado, você fala assim: hoje eu fui trabalhar porque para não perder o dia. Espiritualmente às vezes acontece conosco na casa do Senhor, mas não é assim que Deus quer. Deus nos quer de pé. Amém? Parte 2, a natureza da alma: imaterialidade e imortalidade. Então a alma, ela é imaterial, claro, né? Ela é o homem interior nosso, juntamente com o espírito, e também ela é imortal. No item 1, distinção de substâncias. O texto em São Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma, como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique, algumas delas relacionadas a debates, né, alimentados ao longo
de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material, que é o corpo, né, e a imaterial, que é a alma. Uma é tangível, o corpo é tangível, então o corpo pode perecer, um homem pode matar outro homem. Agora, a parte intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar é, que em vários textos das escrituras, a parte material, né, do homem, a alma, ela é representada muitas vezes com a palavra alma e algumas vezes a palavra espírito, significando a mesma coisa, tá? Então nós temos que ter este cuidado também na interpretação bíblica. No item 2, a imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos agora, né, porque isso aqui sempre existiu, mas agora muda o nome, né? Muda o nome, mas o pensamento é o mesmo. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Então, nós temos que tomar o seguinte cuidado. Aqui em Lucas 16, pastor, nós temos ali a parábola do rico e Lázaro. Nós entendemos que é uma história, não uma parábola. Mas eu acho que é parábola. Você achando que é parábola, não tira o significado. Porque parábola é comparações para as coisas eternas. Então é bem claro ali, há uma vida após a morte, ou para cima ou para baixo. Essa ideologia ateísta que nega a pecaminosidade, né, e a responsabilidade moral do indivíduo, considera que o mal é estrutural, que é a culpa da sociedade. Então se a pessoa pecou, não, você não é culpado, não, é estrutural. A pessoa fala, não, mas eu passei a vida inteira sofrendo, meus pais brigavam, ou eu vivi num lar estruturado, ou eu vivi sem família. Eu sei que tudo isso é angustiante, é muito triste, mas nós somos responsáveis pelo nosso pecado e precisamos, com a graça do Senhor Jesus Cristo, vencer, né, esses embates que se levantam contra nós. Então, então nós tomamos esse cuidado, que identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal. Mantém as almas de seus. O que acontece? Eles fazem o seguinte, ó, mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Por quê? Porque diz aí, não é você que pecou, é a estrutura social, foi a opressão. Então, acaba que a pessoa vai terceirizar o seu pecado, não pode. Nosso pecado não pode ser terceirizado. Nós pecamos, somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem, por meio de doutrinas sociais, políticas e econômicas, estão completamente erradas. É somente por Jesus. Olha só, Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é o nome de Jesus, a graça de Jesus. No item 3, materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja. A ortopraxia, isto é, a prática correta, no campo católico, inspira a teologia da libertação. E no protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento ideário materialista e crítico que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classe. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independente do viés que assuma. Então isso é um perigo, tá? Isso é um perigo por quê? Porque estamos, nós estamos terceirizando esse pecado. Então, não, porque os empresários são opressores, porque a classe tal, então tem que ter uma luta entre classes. Nós temos que tomar cuidado. Nós aqui estamos debaixo do sol, não importa, nós não podemos ter essa divisão entre nós, brancos e negros, héteros e homo, nada disso, rico e pobres, não, empresário e funcionário, nós somos seres humanos, raça humana, precisamos ter amor, precisamos ter compaixão uns para com os outros. A Bíblia está dizendo de que se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então nós estamos reclamando do governo, reclamando dos empresários, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando da escola, nós reclamamos de todas as autoridades, mas no entanto nós somos os responsáveis, precisamos nós consertarmos a nós mesmos para que possamos ajudar os demais que estão ao nosso redor. Algumas correntes teológicas contemporâneas é,
reinterpretam as escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Então, temos que tomar esse cuidado. E o conflito com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Então, a salvação está em Cristo e a Bíblia Sagrada, ela nos une. A Bíblia Sagrada nos une. Então, o apóstolo Paulo deixou bem claro, né? O apóstolo Paulo, se a pessoa era um escravo, ele continuava naquela condição de escravo, mas o seu Senhor, agora crente, o trataria o quê? Com humanidade, ou seja, as coisas seriam bem mais fáceis, tá vendo só? Então isso é o que? Era a época de Paulo, Paulo explicando para que houvesse uma convivência bíblica e cristocêntrica. Parte 3, a alma renovada e submissa a Deus. No item 1, edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos da nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade em um transtorno, né, de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos, nos guia no caminho de sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. Então, olha só, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam o que é a nossa saúde, a saúde da alma. A Bíblia dizendo, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha o que mais está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, acabamos de ler, né? Que excede todo entendimento. Então, aí vem o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então a Bíblia fala, né? Para nós falarmos de coisas edificantes, para nós estarmos buscando a Deus que nosso coração seja agradecidos. Amém? No item 2 agora, purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos, das interpretações, das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar nossa alma para que sejamos transformados e que experimentemos a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o nosso culto racional, vivendo em santidade e temor. Então, eis aí as orientações bíblicas. A alma do ímpio deseja o quê? O mal, o seu próximo deseja o mal e o seu próximo não agrada aos seus olhos, ou seja, o ímpio sempre tem o coração voltado para o mal. Aí em 1 Pedro 2:1, deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, inveja e todas as murmurações, para quê? Para que possamos vencer. Vem outro conselho bíblico, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizemos subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. A alma tem fastio, a alma estava cansada, a alma estava oprimida, a alma estava aqui distanciando de Deus, eles estavam se desviando do Senhor e tudo é reclamação na boca daquele povo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e deixarmos de reclamar e passarmos o que? A adorar ao Senhor. Amém? Conclusão, o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Então, olha só o que Martinho Lutero diz, essa frase é atribuída a ele, nós sempre falamos atribuída a ele, mas diz o seguinte, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que o passarinho faça o quê? Ninho sobre a sua cabeça, ou seja, às vezes passa um pensamento ruim sobre a nossa mente, mas nós não podemos o quê? Alimentar esse pensamento. Então, esse é o conselho da palavra do Senhor para nós, amém? Vamos para nossas perguntas. O que é o homem, segundo a lição? É um ser pessoal, né, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação, ou seja, nós temos consciência e podemos escolher entre o bem e o mal. Pergunta 2, quais os principais atributos da alma? São 3, né? A emoção e sentimento, a razão e intelecto e a volição ou vontade. Então, esses são que os atributos da alma. Pergunta 3, como os atributos da alma são empregados na relação do homem com Deus e do homem com semelhantes? Então nós vamos ver o seguinte, para ter comunhão com Deus, o homem serve-se do Espírito, e para comunicar-se com o mundo externo e com o seu próximo, ele serve-se do corpo, né, que é a pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pergunta 4, como a imaterialidade e imortalidade da alma são demonstradas no texto de Mateus 10:28? Em primeiro lugar, Jesus expõe ali
que o corpo, né, são duas distinções. O corpo, que é tangível, que é palpável, e a alma, que é intangível. O corpo, outro homem pode matar, mas a alma ninguém pode tocar. Então, só Deus é que pode tocar, é só Deus que pode tocar no corpo e na alma. Então, nós somos um ser pertencentes a Deus, e se a nossa obediência estiver nele, né, então nós vamos ter o quê? Essa vitória. Então, Deus deixou bem claro aqui, que ele é quem comanda tudo, é ele que dá a palavra final. Pergunta 5: no que resulta a visão materialista da natureza humana na ideologia marxista? Em tempos modernos, temos o marxismo que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte, né? Então, essa teologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo, ou seja, está acontecendo qualquer coisa, não é porque você foi criado nesse ambiente, é porque o mundo é opressor, é porque isso, porque aquilo, mas nunca a pessoa assume a culpa. Nós vamos que assumir a culpa, fazer como Jonas. Jonas disse: eu pequei, eu errei. E Deus faz o quê? Deus muda o nosso cativeiro. Amém? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.